Geomorfologia e Ecologia das Bacias Hidrográficas. Bom, escolhi como trabalho o artigo cujo título é Água e Conflito na Baixada dos Goytacazes. É de autoria de Paulo Roberto Ferreira Carneiro. Esse artigo ele apresenta como resumo uma discussão em torno dos conflitos pelo uso da água na Baixada Campista. E ele vai tratar não apenas do uso do recurso propriamente dito, mas também das condições jurídico-políticas e culturais de apropriação desse recurso. Bom, ele divide esses conflitos em dimensões físico-materiais, que são aquelas dimensões relacionadas propriamente ao recurso hídrico, à água, e as dimensões simbólicas, que ele vai tratar como questões culturais e históricas. Bom, a planície campista, desde sempre, ela tem uma vocação voltada para a cana de açúcar, né, para a produção do álcool e etc. E a lógica econômica hegemônica na região, evidentemente, foi da agroindústria canavieira, né? Essa hegemonia econômica, ela propiciou, né, através da sua expansão na região, do seu predomínio, claro, né, da sua hegemonia, e ela acabou por eliminar outras formas de uso do território, né, com relação ao uso e ocupação da terra. O autor ele procura responder a seguinte questão, né? Em que medida o comportamento histórico dos agentes sociais influiu na conformação dos conflitos e de que forma os diferentes grupos sociais sustentaram ou se opuseram à trajetória de intervenções com relação à implantação de obras de drenagem que transformaram definitivamente as formas de acesso aos recursos hídricos nessa região da Baixada Campista. Então esse é o principal objetivo do trabalho dele. Como metodologia, o autor ele fez consultas em fontes históricas sobre a região, realizou pesquisa empírica com entrevistas aos atores diretos e indiretamente ligados ao conflito. A área de estudo está na região hidrográfica 9 do estado do Rio de Janeiro e abrange aí uma área de 8.000 km² aproximadamente. É uma zona tropical de inverno seco, a precipitação anual em torno de 1.400 milímetros, repleta de atributos hidráulicos e hidrológicos, né, de corpos hídricos, lagoas costeiras, lagoas de água doce, áreas de preservação como o Parque Estadual do Desengano, Parque Nacional da Restinga de Urubatiba, vários canais naturais, canais artificiais, em torno de 1.300 quilômetros de canais artificiais, canais históricos de navegação como o Canal Campos Macaé, canal de drenagem artificial como o Canal das Flechas, o Porto do Açu, complexo portuário, rios municipais, estaduais, federais como o Rio Paraíba do Sul, vários municípios como Campos, Conceição de Macabu, São João da Barra, Quissamã, e uma economia muito variada, desde a economia do petróleo até a agricultura, pecuária, cerâmica e etc. Então, historicamente, o dessecamento da Baixada teve início na década de 30 e foi até a década de 70, no contexto de drenagem ou controle das águas, né? Na qual o Estado tinha uma política de modernização. Acabou consolidando a Comissão de Saneamento da Baixada Fluminense. Essa experiência foi tão bem sucedida que ampliou e ganhou um Departamento Nacional de Obras de Saneamento, famoso DNAS, cuja motivação era sanitarista. Ele visava drenar essa região em busca da erradicação da malária e da febre amarela. Contudo, há discussões relacionando, na verdade, com o plano de fundo para a expansão econômica através da ampliação de áreas agrícolas. Então, houve o dessecamento da Baixada, que era pantanosa e repleta de lagoas perenes e temporárias, e elas simplesmente secaram através da construção de 1.300 canais de drenagem construídos, desvios de cursos d'água, retirizações, barramentos, etc. Então, dessa forma, houve a transformação da Baixada, né? Então, antes das obras do DNOS no século XX, a região era repleta de atributos hidrológicos e hidráulicos, né? Presença marcante de água, e a situação atual após o DNOS é de completo dessecamento dessa região. Então, em função de uma política prioritária de recuperação de terras, houve a transformação, né, de pântanos e brejos em áreas agricultáveis. Então, grandes extensões de terra elas passaram a agregar o sistema produtivo particular. Esse processo sempre teve ligado à valorização fundiária e à concentração de terra na mão de poucos, e normalmente na região ali de Campos do Goytacazes,
por ser o maior município do interior ali do estado. E aí houve a emergência e surgiu um novo ator nesse processo, que é a figura do usineiro através das usinas. Com a finalização das obras nos anos 60, houve um reordenamento territorial, em que surgiram vários minifúndios, a concentração de grandes extensões de terra na mão de poucos usineiros, o fortalecimento das usinas de cana, né, e a dependência econômica do pequeno produtor rural em face do grande usineiro. Né. Então, a emergência dos conflitos ela vai se dar ali na década de 70. Com a modernização da agroindústria, através do aporte de muito recurso público, a produtividade das usinas elas não corresponderam. Então, os usineiros eles passaram a colocar a culpa na seca que, né, recaiu ali sobre a região, chamando isso de crise agrícola. Então, os canais que antes eram de drenagem, eles passam a ser utilizados como irrigação. Há, então, uma mudança na função hidráulica e hidrológica, né? E dessa mudança eclodem aí vários conflitos entre vários atores, produtores de cana e usineiros, pescadores, usinas, produtores rurais, mediante essas obras, essa infraestrutura hidráulica deixada pelo DNOS. A cronologia dos conflitos ela segue aí uma determinada sequência, quando o Estado passa a questionar os impactos do DNOS. Em 79, o grupo de pescadores, que sempre foi invisível socialmente, eles encontram no confronto físico, né, como o único meio de se fazer ouvir, né? Então cerca de 600 pescadores se mobilizaram e pararam à força uma draga do DNOS que realizava uma obra no entorno da Lagoa Feia. E no final da década de 80 o DNOS começa a se enfraquecer e deixando para pescadores, agricultores, usineiros controlarem, né, as obras hidráulicas que antes eram geridas pelo DNOS. Passa a haver uma gestão meio que particular dessa estrutura. A sociologia do conflito ela vai se dar ali na década de 90 com o governo Collor, extinguindo várias empresas públicas, dentre elas o DNOS. Isso gerou um vácuo ali da gestão das obras de infraestrutura, não colocou ninguém no lugar. Houve o abandono dessa grande estrutura hidráulica e que, na verdade, exercia um papel mediador no conflito pela água. Apesar dessa mediação sempre ser orientada aos interesses da agroindústria canavieira, de alguma forma ela existia. E alguns exemplos de conflito que eram manter canais abertos para evitar alagamentos, né, entre moradores, fechados para prover água para irrigação, atendendo usinas e propriedades rurais, e aberto em alguns lugares, fechado em outros para atender pescadores, enfim. As áreas úmidas e pantanosas ali, elas passaram a ser então ressecadas, salinizadas e insuficiente para um novo modelo agrícola baseado na irrigação. Sem o DNOS, essas obras hidráulicas ficaram abandonadas, canais sem manutenção, o Paraíba do Sul sem nível suficiente para reduzir água aos canais, aí passou a faltar água nas propriedades rurais, aumento da poluição dos corpos hídricos em função da menor volume de água, e começa a surgir barragens, represamentos, né, de usinas prejudicando usuários a montante, a jusante. Né? Então houve uma inversão na lógica. Se no passado o importante era drenar a região, no presente manter a água na região era o mais importante, mudando o discurso do grupo hegemônico local. Os novos e velhos conflitos pelo uso da água. Né? Então, dois focos de conflitos. Né? Primeiro, interna à agroindústria, que são as usinas dos produtores rurais, que é a disputa pela água na irrigação. A década de 70 e 80 havia a mediação do DNOS, o agravamento dos conflitos após a instituição do DNOS e a diminuição da água nos últimos anos. Isso levou usinas e produtores sem mediação a soluções individuais, barramento, manejo de comportas, né? E o resultado é prejuízo aos usuários a jusante. Essas soluções elas evitam a institucionalização dos conflitos, que é o que nenhuma parte lá quer, porque eles resolvem entre si de forma informal ou individual, naquela velha lógica, né? A vítima de hoje ela pode ser a vilã em um outro caso, então eles preferem tratar privadamente esses conflitos e, aliás, eles negam o termo conflito, eles usam sempre um eufemismo, né, para tratar dessa questão. Nas figuras aí a gente tem, por exemplo, um alagamento lá no bairro de Ururaí, na chegada de Campos, e embaixo um rompimento de uma barragem por ordem judicial. Os conflitos entre pescadores e produtores rurais eles podem ser divididos em dois grupos, envolvendo grandes lagoas e lagoas costeiras. Para o primeiro grupo, né, através da Prefeitura de Campos, manejando a comporta da Lagoa Feia e controlando o nível da água,
de alguma forma atenuou esses conflitos, pois passou a atender relativamente bem a todos os atores envolvidos. Para os pescadores da Lagoa Costeira, ainda continua o problema e vai ser discutido mais à frente. Com relação às grandes lagoas, principalmente a Lagoa Feia, ela passou por grandes intervenções, principalmente a construção do Canal das Flechas, que reduziu o seu espelho d'água em 100 km², né, prejudicando diretamente o grupo de pescadores, né, o que motivou os levantes contra as obras do DNOS. As comportas do Canal das Flechas eram geridas pela Prefeitura de Quissamã, logo depois da saída do DNOS, e que atendia prioritariamente os produtores rurais locais. Com a Prefeitura de Campos passando a controlar essa comporta, atenuou um pouco esses conflitos. Outros fatores que atenuaram os conflitos foi a gestão das comportas pelo município de Campos, o seguro-defeso que passou a ser pago, e produtores rurais, ambientalistas e pescadores concordando relativamente com o nível da água. É impossível dizer que não haverá mais conflitos, porque a elite agroindustrial ela não reconhece a pesca social historicamente como pertencente à Baixada Campina. Então, ao contrário das lagoas de água doce, onde houve uma relativa mediação, atenuação dos conflitos, nas lagoas costeiras elas continuam iguais, com conflitos entre produtores rurais e pescadores. E o problema agora é a salinização, né? Então, a salinização eles atribuem a causa da salinização ao pouco volume de água, né? Por essa água ser desviada para irrigação, pelo nível das comportas, o que propicia que a diminuição da água no continente ali favoreça a entrada de intrusão salina e isso vai prejudicar a lavoura, o cultivo e etc. Além do que a pouca força da água continental para romper a barra e naturalmente renovar o habitat ali, a água doce, mais espécies de peixe de água salgada, etc. E também, em outros casos, devido ao alagamento de algumas regiões ali de balneário, algumas cidadezinhas próximas ao litoral, há também a abertura clandestina da barra, né, e o que causa também a mortandade de espécies de peixe, etc. E o único local que sobrou, né, em função depois de toda essa mudança hidráulica e hidrológica na região, o único lugar ainda onde ocorrem essas trocas é na Barra do Furado, logo ali depois das compostas do Canal das Flechas, né, que sempre foi e continua sendo o local e o motivo dos conflitos. Para todos os usuários da água, justamente por ser o local onde controla, né, a drenagem, né, o exutório de toda essa região. O autor ele conclui, né, fazendo uma breve retrospectiva de todo o seu artigo e ele chega à conclusão que a melhor saída é a institucionalização da gestão, né, e ela possui uma série de vantagens em relação aos atuais mecanismos extra-institucionais em curso pelos atores envolvidos e lista alguns, como evitar que decisões sejam tomadas baseadas na boa vontade dos atores com maior poder de influência, principalmente as usinas, propiciar tomadas de decisão de maior alcance político, legitimidade, atendendo aos vários atores e às várias necessidades, né? E possibilitar a inclusão dos segmentos não hegemônicos nos processos decisórios, sobretudo o grupo de pescadores que sempre foram entendidos à margem desse processo, sobre o uso e o manejo do sistema de canais. Então, torna-se necessária uma definição formal do órgão gestor da infraestrutura hidráulica deixada pelo DNOS. E, seja qual for a solução, é imprescindível o fortalecimento institucional dos órgãos gestores, para que possam exercer suas funções com competência e salvaguarda da necessária autonomia frente aos grupos hegemônicos locais. Bom, esse artigo ele foi escrito em 2004, né, e de lá para cá muitas coisas aconteceram. Então, o panorama atual é o seguinte: na região surgiu um novo ator, que é o Complexo Portuário do Açu. Os conflitos eles ainda existem. A gestão das comportas agora ela está a cargo do Comitê de Bacias Hidrográficas, né, do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapuana. E o que se vê atualmente é uma gestão mais compartilhada, né, com maior espaço participativo para os pequenos produtores rurais e os pescadores, que se veem mais representados ultimamente. A referência bibliográfica. Muito obrigado.